Olá, queridos! Estamos nos aproximando do Natal e nessa semana, nos devocionais, nós queremos trazer algumas informações e algumas reflexões a respeito do nascimento de Jesus. Você já ouviu falar na plenitude dos tempos? O que é a plenitude dos tempos? Em Gálatas 4:4, a palavra de Deus nos diz que: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro." Que maravilha! A vinda de Jesus faz com que nós possamos ter a possibilidade de sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, das bênçãos e das maravilhas que Ele traz para todos nós. O nascimento de Jesus veio na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos, afinal? A plenitude dos tempos nada mais é do que o momento certo, o momento oportuno, o momento ímpar na história, em que permitiu que o cristianismo se expandisse como se expandiu. A plenitude dos tempos envolve a questão do helenismo, desenvolvido pela cultura grega, que acabou misturando as culturas, permitindo que os povos tivessem suas próprias culturas, fazendo com que uma língua principal fosse falada no mundo conhecido da época, como se fosse o nosso inglês hoje, mas era o grego. Então a língua mais falada era a língua grega, e isso permitiu depois que os escritos e os textos, a tradução para o grego da palavra de Deus, fosse compartilhada e quase todo mundo compreendesse. Também teve uma questão de infraestrutura, existiam ruas pavimentadas, o mar estava seguro para navegações, transações comerciais. Não é simplesmente ter ruas para se deslocar, ter condições de se deslocar melhor em uma cidade ou outra, mas ter segurança para que isso acontecesse. E isso fez também com que, por ter segurança e por ter essa facilidade, a palavra de Deus e os evangelistas, os mensageiros com as boas novas pudessem levar o evangelho mais adiante. E nós também tivemos o enfraquecimento do judaísmo nessa mesma época, porque os judeus estavam divididos entre servir ou não servir ao Estado, ou ser adeptos ao império ou não ser adeptos. E com isso, com toda essa mistura, com todas essas coisas acontecendo naquele período, o judaísmo se enfraqueceu, o que facilitou para que muitos dos judeus pudessem ouvir e receber as boas novas e abraçá-las. É interessante que a vinda de Jesus foi profetizada. O tempo para a vinda de Jesus foi preparado pelo nosso Deus. A vinda de Jesus foi profetizada por Isaías no capítulo 7, versículo 14, que disse que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, o Deus que veio habitar conosco, o Deus que veio habitar a terra juntamente conosco. Existem várias outras profecias a respeito da vinda do Messias, existem várias outras coisas que Deus fez, mas gostaria de pontuar essas duas coisas nesse momento. A plenitude dos tempos, ou seja, Deus preparou um momento oportuno e pleno para a vinda de Jesus, e Deus anunciou a vinda do Messias muitas vezes e de diversas formas ao longo dos anos. Então, queridos, se Deus nos mostra através da história, olhando para trás, que Ele tem todo esse poder para preparar um tempo oportuno, perfeito para a vinda do seu Filho, para nos salvar, que Ele controla e conhece e tem o domínio da história ao ponto de dizer que viria o Messias, anunciar a forma como ele viria, dar detalhes da sua vinda, eu quero dizer que esse mesmo Deus Todo-Poderoso, Ele pode e vai cuidar da tua vida, vai cuidar da nossa história, e tudo que a gente está vivendo, esse tempo diferente, com certeza é permissão de Deus. E quando nós tivermos as vendas dos nossos olhos, quando nós tivermos nossos olhos desvendados para ver e entender tudo que Deus fez, nós poderemos compreender as maravilhas que temos com esse período de pandemia também, tudo que Deus vai nos ensinar através dessas experiências. Que Deus te abençoe, que você permita que esse tempo oportuno chegue na sua vida para que Jesus nasça no seu coração e que Cristo, a luz de Cristo, ilumine a tua vida, a tua história, e que você possa ser encontrado entre os filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Deus te abençoe, uma boa semana.